Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. As pesquisas continuam acusando de que o Lula seria ainda o primeiro, o mais votado no primeiro turno para a presidência da República, apesar de todas as suspeitas e toda a história ao redor do PT e dele mesmo. E aí muita gente se pergunta, mas afinal de contas, com toda essa suspeita de corrupção e condenação, por que que essa gama da população continuaria votando no Lula? Vale a pena salientar uma coisa que é o seguinte: à medida que avançam as pesquisas empíricas em ciência política, isso significa, à medida que a ciência política, ainda bem, vai se afastando de posturas mais ideológicas e vai buscando identificar qual seria a racionalidade, se é que há alguma racionalidade por detrás do eleitor, a primeira coisa que a gente percebe é que essa racionalidade é bastante fraturada. Ela passa, por exemplo, por beleza física de candidatos, ela passa, por exemplo, por uma memória mais imediata de que o candidato fez alguma coisa que ajudou seu grupo social, sua cidade, ou você mesmo. Ela passa por semelhanças ideológicas, mas entre todas as coisas tem uma coisa muito interessante que as pesquisas recentes mostram, é que o tema da corrupção não é um tema que elimina de vez a possibilidade de um candidato ser eleito para um cargo executivo. E essa, digamos, essa capacidade de perceber a corrupção de modo seletivo, ela não é uma característica unicamente, como alguns poderiam pensar, das classes sociais economicamente mais vulneráveis, dos mais pobres, das pessoas com menor formação. Não, não, não. Quer dizer, o próprio caso do PT e do Lula no Brasil mostra que, ainda que numericamente não seja significativo, esses votos que o Lula diz ter, que as pesquisas apontam, eles vêm em grande medida de populações mais pobres no Nordeste, mas existe uma parcela da população altamente instruída que ocupa lugares importantes, seja na mídia, seja na universidade, nas artes, que continuaria votando no Lula e daria argumentos como a condenação foi truque da elite. Veja os próprios cursos que são dados em grandes universidades em que o impeachment é apresentado como golpe. Portanto, a impermeabilidade à corrupção, apesar de que uma pesquisa feita aqui mesmo no Brasil diz que quando o candidato acusado de corrupção é julgado e preso, isso pode impactar em cerca de 11, 12% a intenção de voto para baixo nele. A verdade é que mesmo populações bem formadas podem se revelar bastante permeáveis à acusação e condenação de corrupção, como no caso do Lula. Uma das coisas mais contraintuitivas, digamos, o contrário que o senso comum pensa, é que alta formação acadêmica implica em melhor discernimento no voto. De forma nenhuma. Você tem experimentos, inclusive, para escolhas de questões técnicas e ambientes de universidades muito importantes nos Estados Unidos, entre as 10 mais bem frequentadas e mais difíceis, em que, quando foi posto temas para voto, para escolha, grande parte da população escolheu coisas erradas, como, por exemplo, não fazer reformas no banheiro que eram importantes, ou não aceitar que uma cidade colocasse flúor na água, em nome de que supostamente seria interesse da indústria que fabrica flúor, e fazendo com que a população tivesse muito problema dentário. Então, o resumo da ópera é o seguinte, Zé Paulo: não dá para acreditar na formação universitária como critério para escolhas mais racionais ou melhores em política. Nesse terreno, parece dominar mesmo elementos mais irracionais, como adesão ideológica, simpatia ou mesmo uma racionalidade meramente pragmática. Só isso pode explicar que grande parte da elite, pensante brasileira, continua apoiando o Lula. É isso aí, abraço para vocês, obrigado, até amanhã.